Olá, meus amigos, tudo bem por aí? Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje, segunda-feira, dia da gente estar aí com o pensamento positivo. Você tem que se levantar todas as manhãs com o coração aberto para viver o dia mais especial da sua vida. Boa semana para todos vocês. Nossa Visão Geral hoje vai falar de segurança, com o secretário de Segurança de Campinas, Luiz Augusto Baggio. E nós vamos falar, dentre tantos assuntos, as coisas que estão mexendo com o Brasil. Baggio, obrigado, hein? Bem-vindo mais uma vez. É um prazer estar aqui com você, com todos os nossa audiência. Baggio, a coisa vai pegar fogo daqui a pouquinho, hein? Quarta-feira, o Brasil vai parar para acompanhar o julgamento em segunda instância do processo do Lula. Acho que o que o cidadão tem que entender, na realidade, ali é um julgamento em segunda instância. Já houve um julgamento em primeira instância, em que houve uma condenação em Curitiba, lá na vara simples. Agora, isso é um recurso que vai ao tribunal e o tribunal decide normalmente por coletividade, né? Ou seja, é a turma que está ali reunida, são 3 juízes que vão agora, um deles dá o primeiro voto e os outros acompanham ou não. Então você tem ali um placar até de 3-0, 2-1, 2-2. O que é possível, 3-0, 2-1. Sim, ou 3-0 pela absorção. Sim. Você pode ter 3-0 por qualquer um dos resultados. Exatamente. Você pode saber como é que seriam julgados. Mas eu acho que o que é importante que o cidadão entenda é isso. São 3 juízes agora que vão fazer esse julgamento coletivo, confirmando ou não a condenação que já existiu em primeira instância. E há uma intranquilidade aí por conta de que isso não é um julgamento comum, né? Lógico, não deixa de ser o interesse de toda a nação em relação a um ex-presidente da República. Mas a Constituição diz que todos somos iguais perante a lei. Veja, perante a lei, inclusive, perante a lei, ele é um ex-presidente da República. Certo? Não é um cidadão que não foi presidente, é um ex-presidente da República. Nós temos que entender que há uma relevância. Ele foi aí durante 2 mandatos ex-presidente da República, assim como ele tem, inclusive, que a lei permite a ele até uma série de assessores que ele possui ainda até hoje, que fazem a segurança dele como ex-presidente da República. Isso é da lei. Então, quando a gente diz a lei, todos são iguais perante a lei. E a lei faz distinções. Está aí uma guerra hoje em relação ao foro, prerrogativo de foro, né? Ou seja, foro. Por quê? Porque a lei faz exceções. Nós temos aí, inclusive, várias exceções da própria lei, por exemplo, em relação à discriminação das mulheres, né? A possibilidade ou seja, você fazer a discriminação favorável das mulheres, de algumas classes, cotas. Não torna igual, você faz uma desigualdade procurando um tipo de igualdade social. Então a gente pode dizer que perante a lei há algumas desigualdades oficiais. Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A lei cria desigualdades buscando eventualmente reparar igualdades que não houveram, talvez, naquele momento, do tipo de cargo, de pessoa, de local, etc. Deixa eu falar aqui, já falei algumas vezes, que você já esteve aqui, mas Baggio, secretário de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública da Prefeitura de Campinas, formado em Direito pela PUC, advogado e mestre em Direito Processual Civil, pós-graduado em Direito Civil e Direito Público pela Escola Superior da Magistratura, professor universitário da Unip, da Metrocamp por um período, foi procurador do Estado na Assembleia Legislativa de São Paulo, ex-diretor executivo da Agencamp, já estou na prefeitura como, eu aperto aqui sem querer o meu celular novo aqui, que eu bati nele, celular hoje falam por nós. O Siri aqui já começou a falar comigo. E atualmente você é secretário municipal de cooperação nos assuntos de segurança pública de Campinas. Vamos voltar a falar lá do aspecto de Porto Alegre que vai acontecer na quarta-feira, a gente vem aqui mais para o seu campo, tá certo? Vamos explorar um pouquinho esse lado do seu conhecimento jurídico, que eu acho extremamente importante. Em primeiro lugar, quando quem recorreu foi a defesa, tá certo? Da condenação. A defesa recorrendo, ainda assim pode haver um aumento de pena? O Ministério Público recorreu também, ou seja, o outro recurso pode ser conhecido, porque houve pedido de aumento de pena. Então, você pode ter ali qualquer um dos dois. Mas quando, por exemplo, quando quem recorre à defesa, jamais ela pode ser aumentada. Não, em tese não. O que eventualmente tem é litigância de má-fé, multa por ter um recurso desnecessário, isso pode, mas como regra no mérito, o julgamento, a pena não é agravada em razão do próprio recurso. Mas aqui no caso, aí você tem recurso de ambas as partes. Eu estava lendo outro, saiu uma matéria na Veja grande sobre o que vai acontecer quarta-feira. E o tribunal
pelo qual vai passar aí o processo em segunda instância do Lula, ele tem confirmado em 95% as sentenças dadas em primeira instância. Isso é um mau presságio para o Lula? Veja, essa turma, na realidade, que vai fazer o julgamento, que ela já está preventa para esse tipo, seja ela normalmente, que até julga outros casos, ela já tem um entendimento definido em relação às ocorrências da Lava Jato, mas não especificamente neste caso. Esse é um dos casos em que ela vai ter que atuar. Mas eles já sabem, não sabem, embaixo? Cada um dos juízes já sabe. E conhece todo o que está envolvido. Que, veja, o que nós temos que trabalhar é que cada caso tem as suas provas. É isso que é importante, né? Não pode ser, eu acho que é culpado ou acho que é inocente. O juiz não pode se basear no achômetro, né? Então, o que existe ali é uma sentença concedida com base em uma série de provas que estão dentro do processo que consolidou na sentença. Agora, o tribunal vai olhar aquilo e entender que aquela prova é o suficiente, é ou não é. Porque alguns têm dito aí, sem provas. Não, existe lá. O problema é a consistência dessa prova no julgamento que foi realizado. Então, essas provas que estão nos autos, tudo fica nos autos, né? Aliás, eu me recordo de acompanhar sempre sessões de júri, que foi uma das minhas paixões. Uma vez o advogado de defesa, ele usou o extremo de falar que o que não está nos autos, Deus não sabe. E depois, numa réplica da promotoria, ele ficou realmente quase que se ajoelhando e pedindo perdão a Deus, porque foi uma réplica maravilhosa. Há coisas nos autos que nós não sabemos com toda certeza, porque não veio tudo à tona à luz da imprensa. Não veio pela imprensa, mas se você acessar o site do tribunal, o processo é eletrônico, está lá. Só acessar, olhar, público. O cidadão como acha. Mas tem boa parte do processo, está lá disponível, com as provas, a citação, os itens, as folhas, a fala de um, a fala de outro, o documento juntado, isso tudo está no processo, não é um achômetro, não. É um processo técnico, é uma sentença criminal. Nós temos que entender o seguinte, é a restrição de liberdade de um indivíduo, ela tem que estar tecnicamente bem feita. A condenação, se ela for confirmada, bom, primeiro, se não for confirmada, ele pode, então, ele sendo absolvido, morre todo o processo. Não tem recurso ainda do próprio Ministério Público, pode haver. Né? Do Ministério Público, aí se apelaria o quê? Ao Supremo ou... A depender do caso, pode ser o STJ ou o Supremo Tribunal Federal. Os dois são tribunais superiores de Brasília com motivos diferentes. E aí vai se demorar o mesmo tempo que se demorou, ou até mais, de repente, para que se julgue. Sim. Muito bem. Mas em ele sendo condenado, ainda assim cabe recurso. O que existe, da mesma forma, a ambos os tribunais, dependendo do motivo. Mas cabe recurso dentro do próprio tribunal mesmo. Às vezes os juízes podem não ser unânimes. São 3, se for 2-1, com base naquele 1 que é contrário, cabe algum recurso. Quem for perder... Se for unanimidade, não cabe recurso? Se for unanimidade, ainda cabe recursos de embargos de declaração. Quer dizer assim, alguma coisa não ficou muito clara no acórdão, na sentença dada. Então eu posso pedir, como a parte pedir o esclarecimento. Isso também tem que ser julgado. Então a sentença, de certa forma, fica suspensa, aguardando a decisão. E a demora para se julgar os recursos é mais ou menos a demora para se julgar, por exemplo, desde o tempo da primeira condenação até agora? O TRF lá tem levado aí uns embargos de 2 a 3 meses para julgar um recurso de embargos de declaração. Então, se houver, muito possivelmente, se não for embargos, depende se for da divergência do juiz, mas se for só a declaração, há 2 meses. Então, vamos colocar uma situação aqui. Você não sabia que você ia dar uma entrevista sobre direito aqui, né? É um prazer, é um prazer. O Baggio, vamos imaginar aqui o seguinte, o Lula foi condenado, por exemplo. Aí, vou até pegar aqui por 3-0. Quero colocar o pior caso para ele, para ver como é que a coisa seguiria. Condenado por 3-0. Aí, a defesa ainda, como disse você, cabem alguns embargos. Eu não entendo o que é embargos astringentes. Esse é o de declaração, ou seja, tem dúvida em relação ao que está dito aí. Escreveu, mas ou está uma contradição, ou que um juiz falou uma coisa, mas o outro falou outra. Afinal de contas, para esclarecer a sentença, ela já está dada, vamos dizer, imagina que foi 3-0, ela já está concedida a condenação ou absolvição, o que seja, mas surgiu dúvida em relação ao que está escrito. Muito bem. Aí você pede um esclarecimento, que é o embargo de declaração. Então, em que pese a determinação que ainda está em vigor e que pode passar por uma revisão no Supremo, mas em que pese a determinação de que, se condenado em segunda instância,
cumpre-se a pena, começa-se a cumprir a pena, com recurso inclusive com a pessoa presa, mas como ainda há recursos, não está definido. E se chegar a época final, o deadline para se fazer a inscrição, para se declarar candidato e tal, e aquela coisa. O Lula, então, por exemplo, inscrito como candidato. Posteriormente, logo posteriormente, ele seja condenado ou os embargos não foram aceitos e tal, enfim. Como é que fica? Quando ele se inscreveu, ele tinha condição. Como é que fica? Há uma dúvida de em que momento isso poderia acontecer. Quer dizer, quando ele se inscreve como candidato e é declarado em convenção candidato, e no momento em que a própria Justiça Eleitoral o declara como tal, porque recebe a inscrição e defere a candidatura dele. Tá. Então, até o momento do deferimento da candidatura, eu entendo que está claramente, ele poderia ser Mas preso. vamos deferir... Aí é que ficaria, ou seja, se ele já tivesse sido como candidato, se a Justiça Eleitoral aceitaria a prisão e ele perderia eventualmente. Aí é um outro processo. Aí vai ser uma discussão no âmbito eleitoral, mas lá no âmbito da candidatura eleitoral, se ele perderia esse mandato, esse registro, né, o registro como candidato. E ainda só para a gente ter mais um pouquinho de esclarecimento aqui nesse assunto. Todos os juízes que são convidados a opinar, os advogados e tal, dizem que realmente o Lula não será preso, ainda que seja condenado na segunda instância, não seria preso imediatamente. Não é uma opinião jurídica, é uma opinião política. Mas imediatamente, segundo se sair a condenação e não houver embargo, seria pelo prazo jurídico de agora. Mas ele não pode, na própria sentença... Não, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Muito bem. No dia, não. Tá, muito bem. Até porque ele nem vai estar lá, segundo parece. É isso que eu quero saber. Mas ele não vai estar lá porque ele é o Lula ou não vai estar lá porque ninguém precisaria estar? Porque nem precisaria estar. Nenhum réu comparece ao julgamento de segunda instância. Normalmente é só os seus procuradores acompanham, fazem a sustentação, como devem fazer, mas o réu, o apelante ali, normalmente não está, não tem por que estar. O tribunal, ele não é uma audiência, é só o julgamento. Muito bem. E em sendo condenado, e vamos imaginar que se não houver embargo, o embargo há um prazo para que haja o embargo também, né? 2 dias. 2 dias. Nesse espaço de 2 dias, seja o Lula ou seja qualquer pessoa, o Lula não vai fazer isso, mas fosse qualquer outra pessoa que está com a prisão já decretada e tal, se você obriga a pessoa a comparecer, você tem muito mais poder ali, você já está com ela ali para poder conduzi-la à cadeia, digamos. Sim, mas não tem que aguardar a publicação, tem que aguardar os recursos, isso não estaria definido. Né? Então, e nesse caso, eu digo assim, não é a prisão dele, é a decretação da prisão. Decretada a prisão, se preso ou não, depois é um fato real a ser acontecido. Tá, muito bem. Mas... O Baggio, como você não ia falar sobre esse assunto aqui, então também a gente não podia nem perguntar se eu poderia ou não te perguntar o que eu vou te perguntar agora. Se você fosse um dos magistrados lá, você já tem uma opinião formada a respeito? Tem que ver o processo na íntegra. Eu li uma parte dele. Assim, você tem que acompanhar. A parte que eu conheço é da sentença. A sentença é lógico, ela é condenatória. Se você hoje lê a sentença condenatória, você fala, ele está condenado. Se você lê a apelação dos advogados deles, ele está absolvido. É só. Então o que você tem que fazer? Ler ambas, né? Você tem que ter a leitura de todo o conjunto. Então, como disse, quem lê a sentença do juiz Moro vai dizer que está condenado. São desembargadores, né? São desembargadores, que é a segunda instância da magistratura. Aliás, desembargadores federais, do Tribunal Regional Federal, que está em Porto Alegre, porque ele alcança o sul todo. Todos os recursos federais do Paraná, Santa Catarina e o próprio Rio Grande do Sul vão para Porto Alegre, que é o local onde... 2 dos magistrados foram indicados pela presidente Dilma e um deles pelo Fernando Henrique Cardoso. Mas a indicação não é pessoal. Não, a indicação não é pessoal. A indicação é que eles são juízes, eles chegam a uma fase de escolha, quando lá você tem uma escolha de 3, o presidente, é prerrogativo do presidente escolher um deles, mas ele não escolhe assim, qualquer um do povo, não é isso, é os que já estavam ali na indicação. Exato. Se você fosse secretário de Segurança em Porto Alegre, da cidade de Porto Alegre, você também estaria envolvido, porque todos estarão envolvidos nesse processo agora de segurança no horário do julgamento.
Eu acho que do ponto de vista de segurança lá, não tenho dúvida nenhuma, como eu disse, é um julgamento relevante, né? Não podemos deixar de ser. Tem aí movimentos sociais convocados, seja de um lado, seja de outro, né? Tem torcidas de todos os lados, então nós temos que nos preocupar, não tenha dúvida nenhuma quem ali está na região. Teve até recentemente o presidente do tribunal, esteve com o presidente do Supremo, teve com o ministro da Justiça, o Torquato Jardim, discutindo mesmo como é que faria a segurança. Tem a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Porto Alegre, que é a Polícia Militar Local, a Polícia Civil, as guardas municipais ali da região, ou de Porto Alegre, de se entenderem para fazer uma segurança ali no entorno do tribunal e com a quantidade de caravanas que vão estar naquele local. Não tenho dúvida nenhuma. Como disse, é uma grande partida de futebol, né? Você teme alguma coisa ruim? Eu acho que o que eu mais temo do ponto de vista de segurança num julgamento desse é a segurança democrática. Eu acho que essa nós temos que validar, né? O resultado dali que sair tem que ser validado democraticamente. Isso é um problema. E aí vem a discussão, né? Muitos falam assim, mas não seria justo só por isso ele ser condenado, ou ele deveria ser condenado. Essas opiniões, como diz, briga de torcidas, né, em relação a uma decisão técnica que pode comprometer, às vezes, essa divisão do país em lado A e lado B. Ô Bajo, numa partida decisiva de futebol, se você me perguntar, Alberto, você sabe por acaso quem vai ganhar? Ou você acha que alguém sabe o resultado? Eu falar que não. Agora, você acha que no país, na alta cúpula, tem gente que sabe qual vai ser o resultado? Não tem. Sabe, quer dizer, o relator, né? Tem o juiz, cada um dos juízes lá deram seus votos. E eles não falaram nada? Não houve nenhum vazamento aí em relação a isso. Você não houve nada de que houvesse aí a antecipação do julgamento, até que é muito delicado isso. Mas o relator que está levando o processo ao julgamento, ele já fez o relatório dele. Nessa altura do campeonato ele já escreveu, ele já disse, é isso ou aquilo. Os outros dois, não necessariamente, porque em tese tomariam conhecimento ali no dia do julgamento. Perfeito. Mas é óbvio que eles já receberam também a cópia desses relatórios. E por que na hora da sentença eles ficam fazendo um discurso enorme, lendo uma coisa? Por que a sentença não poderia ser simplesmente eu absolvo, eu condeno? Nós temos que entender também a oportunidade de defesa, né? Ou seja, tanto a defesa como o Ministério Público, a acusação, vão estar presentes no julgamento. E deve fazer novas alegações, ou seja, não novas inclusive alegação oral ali, né? Oral, a sustentação oral ali, dizer, olha, destacando pontos daquilo que já está ali dentro do processo. E às vezes aquilo pode chamar a atenção do julgador, que até então, quando leu uma parte, ele leu e falou, mas isso aqui não é importante. Quando da sustentação oral, falou, não, é verdade, esse assunto, opa, peraí, deixa eu ver se eu até não mudo o meu voto, né? Na hora que ele revê. Isso é possível. Então, tá bom. Bom, Bajo, prometo para você que agora vamos entrar aqui mais na sua seara, tá bom? Não falamos aqui da possibilidade de um dos desembargadores pedir vistas, né? Do processo. Eu digo assim, não seria muito justo com a expectativa, né? O povo brasileiro, tudo, né? Povo, tal, mas é possível. Qualquer um deles pode eventualmente, antes do seu voto. Tanto tempo que teve para acompanhar, para ler o processo. Um processo esse aí são páginas que não acabam mais também, né? Enorme tempo. E a relevância dele, né? E lá no dia, pode ser que a defesa ou a acusação levante um ponto que o próprio desembargador fala, não, peraí, acho que isso eu não vi direito. Deixa eu ver o processo de novo. E pede vista. Tá, muito bem. Como é que foi 2017 na sua área aqui em Campinas? Olha, 2017 é um ano muito difícil do ponto de vista das finanças públicas do Brasil inteiro, né? Nós vivemos aí um período de recessão, as finanças, o equilíbrio fiscal de uma forma geral, principalmente dos municípios, muito difícil, né? Muitos projetos que nós teríamos aí para a área de segurança foram, lamentavelmente, tivemos que segurar ou adiar, alguns até eventualmente cancelar, porque você não tem dinheiro para tudo isso. E eu sempre digo que é um desafio muito grande o prefeito quando ele coloca dinheiro na segurança pública municipal, porque ele tem que cuidar da saúde, educação, esgoto, asfalto, ou seja, tudo aquilo que é municipal mesmo, por competência constitucional. Aí ele acaba fazendo a área de segurança pública, que não é competência original, né? Seria do Estado. Normalmente a segurança pública está destinada ali para o Estado, eventualmente um pouco a União, mas não os municípios. E aí
Mas há uma necessidade premente, né? O município está muito próximo ali do que acontece, a própria guarda está muito próximo disso. E aí você investe. Você tem que tirar dinheiro de outra área e fazer um investimento na área de segurança. É um dos 3 principais itens de uma campanha, de uma plataforma política, que é saúde, educação e segurança. Exatamente. Mas, e olha, é uma decisão, ainda que eu não digo sofrida do ponto de vista do orçamento, é uma decisão muito boa do ponto de vista de ação, de política local, porque lamentavelmente é uma característica, você pega a polícia militar, ou mesmo até a polícia civil, menos, mas principalmente a polícia militar, que cuida muito, né? Tem aí a atividade de segurança como principal cuidada pelo Estado, mas eles muitas vezes se trocam, os oficiais trocam de cidade. Até porque ele precisa ser promovido, né? Ele sai de tenente, capitão, ele roda muitas vezes o estado todo. O guarda municipal não. O guarda municipal não sai do município de Campinas. Ele começa a carreira dele aqui e aqui termina. Então ele tem ali o bar da dona Joana, o comércio do seu João, a casa da dona... Ele conhece ali, ele habita a cidade e aqui é promovido. Então isso é muito bom. Do ponto de segurança pública, principalmente preventiva, é uma ação muito boa do município. Agora em dezembro, né, dezembro passado, vocês tiveram um encontro de secretários, né, municipais, 30 cidades aqui do estado de São Paulo. O que mais vocês falaram? Como é que foi esse evento? 34 cidades que se reuniram, algumas não puderam vir. Nós estamos formando agora uma associação estadual dos secretários e gestores municipais de segurança, porque o que a gente encontra, eu tive muito isso quando fui a Brasília, discuti com o Ministério da Justiça, na reunião do Conselho Nacional, inclusive junto com... Você faz parte, né? Sou vice-presidente nacional do Conselho Nacional de Secretários Municipais. O que nós discutimos lá é isso. Às vezes você tem falta de uniformidade nas ações das guardas, né, em relação a... E também o olhar do governo federal e do governo estadual sobre o que são as guardas. O que a gente tem feito um esforço muito grande é de demonstrar que existem guardas extremamente capacitadas, com condições de exercer ações de segurança e de todos os níveis. Lógico que você tem ação de segurança, às vezes primária, que é importante também, você tem ações mais ostensivas. Em dezembro agora, a Guarda Municipal de Campinas teve uma ação que basicamente cabe à Polícia Militar Especializada, e ela acabou evitando tragédia aqui em Campinas. Em vários momentos a gente está intervindo. Então, eu acho que você tem que entender isso, né? Em que momento nós temos aí a ação de intervenção, a ação primária. O serviço público hoje municipal, principalmente nas grandes cidades, ele tem uma dependência muito grande para funcionar das guardas. Às vezes, como eu digo, você não consegue lacrar um bar irregular que está ali sendo nocivo, vendendo droga muitas vezes, até você não consegue fazer a lacração do estabelecimento se você não tiver apoio da guarda. Né? Muitas vezes você consegue até do ponto de vista criminal prender ali o dono, mas você não fecha o local. E para fechar o local, a guarda é importante nisso, junto com a fiscalização. Então, o Pancadão demonstrou muito isso, quer dizer, você impedir aquele veículo de fazer o desassossego público com o som alto, isso evita outros crimes em volta. Então, as guardas hoje têm um papel fundamental na ajuda preventiva desse serviço e acaba, não tenha dúvida nenhuma, realizando outro papel também, que é ostensivo, de impedir mesmo, de prender, de fazer flagrante. Nós tivemos aí, em torno no ano de 2017, nós fizemos várias apreensões de veículos e criminais. Nós temos um atendimento, por exemplo, não criminal, tive lá quase 40 mil atendimentos no ano. Metade disso não era criminal. O que é? Eu atendo o cidadão, eu atendo o serviço de saúde, o serviço de educação, atendo o serviço de serviços públicos, dando suporte a eles. A outra metade, um pouquinho menos, até criminal, que era mesmo. E que tipo de criminal era, se você pegar? Boa parte era entorpecentes, briga de vizinho, tal. Uma boa parte, ou seja, aquilo que você evita para não acontecer o crime maior. O homicídio, o latrocínio, o roubo. Então você consegue preventivamente retirar de circulação coisas que às vezes até a Polícia Militar não consegue e a gente consegue com o poder municipal. A Guarda tem plenos poderes, por exemplo, de parar um carro, fazer uma blitz, alguma coisa assim? Então, essa é uma grande discussão. Eu entendo que sim. A abordagem, se você verifica que há uma irregularidade, que tem ali o risco, né? Você faz a abordagem, há um fundado receio. Qualquer cidadão poderia fazê-lo, em tese, mais ainda a Guarda Municipal. Né? Fazer a abordagem daquilo. E nós tivemos... É lógico que hoje há uma discussão, e isso também é outro problema bom, mas esse é o papel da Guarda Municipal? Não, tudo bem, pode não ser só esse, mas ela pode fazer também. Né? Qual é o papel exato que nós temos que dar para as guardas municipais? É isso que a gente tem discutido. O fato dela ter um papel que é relevante, eu também entendo isso,
de atuação no serviço público municipal não tira dela o papel também de ser uma polícia ostensiva quando necessário, para ajudar, inclusive, as outras forças. Não que... O que a gente tem que evitar também é o risco de também não fazermos uma outra polícia ostensiva e esquecemos o papel preventivo. Tá. Ambos têm que andar, nós temos que ter isso em mente. E como é que a Polícia Militar vê esse trabalho da guarda? Há um certo ciúme, alguma coisa assim, não? Não, eu acho que não é uma questão de... Eventualmente, há uma discussão de prerrogativas de competência, não, isso é meu, isso é... Mas isso, a realidade está discutindo isso, né, está colocando isso, e isso tem acontecido cada vez mais, uma uniformização. É lógico que há alguns pensamentos mais antigos ainda, não, a guarda não deveria fazer, não, e outros mais atuais, entendendo que nós podemos sim realizar atividades em cooperação, de forma independente, ajudando também a segurança pública. Eu acho que o tempo vai clarear isso, né? A nova linha de oficiais também entender isso, o chão de fábrica, que eu digo assim, a rua, eles já se combinam, já se falam. Eu acho que é isso que tem que acontecer, né? Não podemos separar, você não faz isso, você não faz aquilo, e o cidadão, no final das contas, não é atendido. Bajo, o Temer está falando aí sobre Ministério da Segurança Pública. Como é que você vê isso? A ideia é essa mesmo. Veja, o governo, normalmente a segurança pública sempre foi deixada para os estados, né? Ela é constitucionalmente, a primeira visão, são as secretarias de segurança pública de cada um dos estados brasileiros que realiza a atividade de segurança pública na sua região. Então, São Paulo tem ali a Polícia Militar e a Polícia Civil do Estado de São Paulo realizando essa tarefa, cada uma organizada diferente da Polícia Militar de Minas, do Rio, cada um tem a sua visão de organização e cada um atua na sua área. A União Federal, o governo federal, basicamente cuida das fronteiras e com a Polícia Federal, realizando algumas atividades dos crimes federais. Aqueles crimes contidos, mas principalmente voltado, por exemplo, ao tráfico internacional, quando é o patrimônio federal que está envolvido, aí a Polícia Federal atua. Por isso que a Polícia Federal está no caso, por exemplo, da Lava Jato, porque era o patrimônio federal, Petrobras, Banco do Brasil e outras estatais que tiveram envolvidas. Por isso a Polícia Federal é presente e o processo está sendo julgado na Justiça Federal. Porque se não fosse isso, seria julgado nas esferas estaduais. Então, essa atuação da Polícia Militar sempre foi muito forte pelos estados e a União Federal, na segurança pública, mesmo no dia a dia, de prender o bandido, a quadrilha, não era o papel da União. Hoje o que tem se repensado é isso, o papel maior de participação da União Federal na segurança pública mesmo, criar aí, inclusive, a Força Nacional de Segurança, que tem auxiliado alguns estados. Não é ainda o papel, necessariamente, do Ministério da Defesa, que está o Exército. Isso é outro, hein? Não é segurança pública. O Exército... A Força Nacional não tem a ver com o Exército? Nada a ver com o Exército. A Força Nacional é do Ministério da Justiça. A Força Nacional é o Ministério da Justiça. Recursos lá no Ministério da Justiça. Que é onde fica a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, está aqui. O Ministério da Defesa, o Exército, Marinha, Aeronáutica, está em outro ministério, eventualmente é chamada a colaborar de forma emergencial, excepcional, na segurança pública interna, mas não é o papel do Ministério da Defesa. O que se quer é isso, é que a União Federal ingresse mais na segurança pública mesmo, não só com a Força Nacional, tem esse ministério, e uma discussão que nós tivemos lá no Ministério da Justiça foi isso, em fazê-los entender o papel das guardas municipais nisso, de que elas também compõem essas seguranças, a segurança pública nacional. Como é que ela está inserida isso? Porque hoje, nem na comissão que está proposta para discutir o Plano Nacional de Segurança, as guardas municipais não fazem parte. Agora, para as guardas municipais, o que é que a criação de um ministério traria de benefício? Recursos, digamos assim? Fundamentalmente, o que se precisa primeiro é recurso. Não se faz segurança é um nosso caro, precisa de recurso. Precisa de integração, né? Alguém tem que fazer esse papel de integrar a Guarda Municipal, forças. Olha os absurdos. Você tem cadastros hoje da Polícia Federal, da Polícia Militar, da Polícia Civil que não se falam. Quando você tem um cadastro, como é que esses cadastros se falam? Olha, tem um amigo lá. Vê para mim aí. Quer dizer, você precisa fazer essas integrações desses cadastros diversos que estão aí separados daquilo que é a criminalidade no país, de informação. Receita Federal tem um cadastro, Polícia Federal tem outro. Como é que você integra isso? Como é que você trabalha integrado quando você consegue debelar, às vezes, numa investigação? Hoje não é isso, hoje é feito colega, vê aí para mim. É errado isso. Isso tem que ser institucional, isso tem que ser uma coisa firme. As guardas, então,
dificilmente às vezes participam disso. Agora, assim, o Plano Nacional de Segurança não tem discussão com as guardas municipais. Os municípios não podem ficar de fora, isso tem que ser colocado dentro. Então, acho que, e recurso, né? Não tem jeito, não existe nenhum recurso hoje, nenhum destinado para as guardas municipais decorrente de governo federal e estadual. Hoje, qual que é o seu contingente aqui em Campinas? E quantas viaturas você tem? São 729 homens e mulheres, para ser mais correto, 20% é mulher necessariamente na nossa guarda, e um pouco mais de 120 viaturas aí entre todas, até bicicletas inclusive. E tudo isso aí basicamente mantido pela prefeitura? Exclusivamente pelo orçamento municipal, exclusivamente. Veja, quando a gente faz um concurso para a guarda municipal, a diferença de eu fazer um concurso para o agente administrativo, que o concurso, ele toma posse, cargo, senta na mesa. Não, esse homem eu tenho que comprar uniforme para ele, eu tenho que comprar munição para ele, eu tenho que comprar armamento para ele. Treinamento. Eu tenho que treinar esse homem, porque eu não posso colocá-lo na rua de forma imediata. Então, isso tudo tem um processo. Né? Entre ingresso, leva aí uns 6, 7 meses para ter uma pessoa formada para poder pensar e começar a colocar na rua. Né? Não, é uma verba razoável, não vai. Custa caro, sim. Segurança é um assunto muito caro. A gente tem que investir. Eu digo assim, segurança é feita com homens capacitados, e aí você tem a capacitação dos homens, tecnologia, né? E aí tem a parte de capacitação e tecnologia, e não tem jeito, e equipamento que vem da tecnologia, tem que ter equipamento, tem que ter viatura, armamento regular, você tem que ter uma conjunção disso, né? Senão você não faz segurança. Padre, você trouxe aí uns papéis, eu estou vendo vários números aí, que são esses números? Na verdade, é um pouquinho do que a Guarda fez em 2017. Eu acho interessante a gente mencionar, né? Quando a gente, não parece, mas a gente está o tempo todo dia, 24 horas, né, no dia, 7 dias na semana. Eu digo 365 dias do ano, a Guarda está no ar. 366 quando o ano é bissexto, a gente faz um dia mais. Então, e isso são ocorrências, né? A gente atende aí mais de 40 mil ocorrências, como eu disse, no ano, de todo tipo, né? Prisões, nós fizemos aí o ano passado quase 500 prisões que a Guarda realizou. Você fala, qual é o papel da Guarda? Você diz, essas prisões então não seriam feitas. Aquela história, não, o papel da Guarda é só cuidar do patrimônio municipal. Mas isso acontece, não tem jeito. Você se depara com a necessidade, muitas vezes, de fazer. Então, você tem aí quase 500 prisões, nós fizemos em 2017. Veículos apreendidos aí com pancadão, foram mais de 250 aí que nós fizemos de apreensões. E são números que a Guarda vai realizando, né, no dia a dia. Quando você fecha o ano, você vê, tem um trabalho realizado. Se você tira essa guarda da rua, né, quem que faria isso? Armas apreendidas, tem mais quase uma arma que a gente aprende aí de forma regular, arma que seria praticada no crime, que nós recolhemos. Sim. Prisões foram feitas, que nós recolhemos. Então, o interessante é isso, não é ficar perdendo só números assim, mas a ideia é dizer, o trabalho da Guarda existe, é efetivo, é mensurável, né? Não está aqui da forma que nós realizamos. Então, no ano 2017, o trabalho desenvolvido com os guardas municipais demonstra que a segurança pública municipal hoje é realizado também pela Guarda Municipal. E aqui em Campinas, eu até entrevistei aqui a diretora Alexandra Caprioli esses dias, e ela falou de tantos eventos que a Secretaria tem feito, a Secretaria de Esportes Comunitário, tantos eventos, e você está em todos os eventos, né? Porque todos os eventos você tem que dar segurança. De todas as secretarias nós estamos de alguma forma. Quando você tem problema com o posto de saúde, nós estamos lá, a campanha da vacinação, lamentavelmente, às vezes até que Campinas está mais tranquilo, mas às vezes você tem conflito, você tem que estar acompanhando. Sim. Eventos, seja do turismo, seja do esportes, da cultura, de todas as áreas a Guarda se faz presente. Quer dizer, é um efetivo que às vezes permite a realização daquele evento porque nós estamos lá. Mesmo nos jogos de futebol, você pega os jogos normalmente, a Federação Paulista ou a Confederação contrata, literalmente mesmo, contrata a PM, porque você tem que recolher uma taxa de segurança, paga para isso. A Guarda não. A Guarda, nesses casos, como a Federação contrata, o que nós fazemos? Nós fazemos o entorno. Porque quando termina o jogo, não é só o campo. Mas o problema não é nem no campo, é no entorno. Isso. Aí quando termina, o que acontece depois? Terminal de ônibus, né, o deslocamento desse pessoal, aí é a Guarda que realiza essa atividade. E vocês fazem? E a gente não cobra nada. E a Federação não paga nada? Alguns eventos até, se pegar em Campinas, alguns eventos de esporte, de corrida, tal,
o pessoal já nem chama a polícia militar, porque se chama a polícia militar tem que recolher a taxa, então eles chamam a guarda para fazer o evento. E a gente realiza porque tem um interesse público, tem um interesse municipal nessa. Eu até propus aí que houvesse aí talvez, pelo menos uma pequena taxa para comparar com a polícia militar, para a gente não fazer isso em desgaste ao orçamento público, né? Mas a gente tem realizado, eu acho que há o interesse aí do município de apoiar esses eventos. Mas eu estou dizendo eventos, quando o evento é municipal, próprio, não tenho dúvida nenhuma. Mas às vezes é evento lucrativo. Campeonato amador, vocês dão segurança? Campeonato amador. Não, esse é um final de semana loucura. Terrível. Final de semana, tem uns finais de semana ali que são terríveis. Eu sei como é que é. Nós temos que acompanhar. E não cobra nada também. Não, absolutamente não. No caso do futebol amador, atualmente, ele tem sido organizado pela Secretaria de Esportes. Sim, então, como ele está dentro do município, eu digo assim, não tem como mesmo. Isso aí tudo bem, faz parte do pacote, né? Mas quando ele é organizado por terceiros, um evento que é organizado, às vezes, lá com fim até lucrativo, a gente acaba realizando também. Mas a federação não pede, vocês vão por uma questão de dar segurança ao município. Porque o entorno precisa ser feito, precisa ser feito. O terminal de ônibus é problema nosso. Mas a federação não exige nada disso. Não. Eventualmente, em alguns casos, nós tivemos casos, por exemplo, de alguns em que a federação não compareceu ou não iria comparecer para eventos menores, algumas coisas. Teve até alguns futebol, teve um futebol feminino, inclusive feito em Campinas aí, que foi até no Brinco de Ouro, até, em que não tinha e os árbitros não entravam se não tivesse, era condição. E aí nós fizemos também para que acontecesse o evento, né? Essa é uma... Então, assim, nós participamos de todas as atividades do município. A guarda desempenha todas. Baggio, acabou. Já. Mas você vê que coisa. Falei demais. Não. É sempre uma delícia conversar com você, é sempre importante. E agora tem o carnaval, hein? Agora o carnaval a gente participa deve também. Ter pouca coisa, Nossa, né? Carnaval, moço. Carnaval, você vê, não tem o carnaval oficial, né? O carnaval oficial do município não tem. Mas vai ter bloco, tem mais de 50, quase 50 blocos que vão. Olha aí. E nós temos que acompanhar, né? Muito bom. E a gente vai estar aqui também para divulgar. Querido Baggio, obrigado, viu? Mais uma vez. Querido Baggio, secretário de Segurança aqui, Segurança da Pública da cidade de Campinas. Me deu um prazer enorme nessa entrevista para a gente começar bem a segunda-feira. Tá bom, gente? Olha, à noite tem o RF Esporte Clube, é 7h05. Eu vou comandar. Mais uma vez, espero a sua audiência, tá bom? Até mais. Tchau.